Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria e uma emoção enorme estar nesta tarde com vocês para falar da mensagem daquele que é o grande conforto de todos nós. Passam-se os tempos e Jesus continua sendo a rocha firme que ampara toda criatura que sofre. A sua mensagem é uma mensagem de tal beleza que, se a gente abre o nosso coração em um momento de grande dor, de grande amargura, de lágrimas, nós sentimos o quanto o seu amor nos envolve e enche-nos a alma de esperança. Há uma passagem do Evangelho que eu considero das mais belas. É aquela da mulher que sofria hemorragia. Ela sofria de hemorragia há mais de 10 anos. E ouvira falar naquele profeta diferente que viera de Nazaré e que estava curando leprosos, estava fazendo os cegos enxergarem, devolvendo os movimentos das pernas aos paralíticos. E ela escutar através de uma amiga que aquele homem de Nazaré estaria naquela manhã, naquela redondeza, e ela poderia recorrer a ele para obter a cura da sua hemorragia. Na época de Jesus, a mulher, quando estava no período menstrual, era vista como mulher que estava impura. Tanto que ela não podia tocar no homem, porque senão ela ia tornar aquele homem impuro. Olha que atraso naquela época. Então, imagine uma mulher que estava com o fluxo de sangue há mais de 10 anos sem parar, doente e escanteada pela própria família, que dizia: ela é uma condenada de Deus para ter esta hemorragia. Então, quando ela escutou falar de Jesus de Nazaré, ela foi até a região da praça, onde ele iria passar com os seus apóstolos. Então, quando ela se aproxima da praça, estava superlotada, com este espaço aqui agora. Havia muita gente e ela ficou impressionada, porque ali estava paralítico, dementado, cego, pessoas mutiladas, sofredoras de toda condição, mães aflitas. Quando ela viu aquela multidão, ela imaginou: aquele profeta deve ser muito diferente, porque para tanta gente sofrida estar aqui, é porque ele é diferente. Então ela ficou esperando, e de repente Jesus entra na praça, acompanhada dos seus amigos, e aquela multidão de enfermo correu em direção a ele. Ela ficou olhando aquele homem belíssimo, porque Jesus era um homem de muita beleza, 1,85 m de altura, a pele tostada pelos raios do sol do deserto. E ele caminhava que parecia um príncipe, parecia que ele não tocava no chão. Os seus cabelos, cor de mel queimado, descia até os ombros, a barba separada ao meio, como era muito característico dos nazarenos. E o porte dele parecia um imã, porque a figura de Jesus atraía, comovia, levava as lágrimas às pessoas que dele se aproximavam. Aquela mulher hemorrágica ficou perplexa e as lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. Ela olhou e emocionada pensou: eu preciso me aproximar deste homem. Eu sei que ele pode me curar. Mas como eu posso chegar até ele? É tanto sofredor à sua volta e os seus amigos o protegem. Mas eu também não posso tocá-lo, porque se eu tocá-lo eu vou torná-lo impuro. Ela queria ficar curada, mas não a qualquer preço. Ela não queria se curar, mas não queria torná-lo impuro.
ela se aproximou quase que arrastando-se. E no meio daquele sol escaldante de quase 11 horas da manhã, foi se aproximando, como que hipnotizada. Os seus olhos não conseguiam sair da figura ímpar de Jesus. Ela foi se aproximando. Em um determinado momento, quando Cristo voltou-se em direção para Tiago, a sua túnica girou. E ela, aquela mulher que sofria tanto há 10 anos, humilhada pelos próprios familiares, observou que aquele poderia ser a oportunidade bendita de tocar a roupa dele. Ela não precisava tocar nele, bastava tocar na sua roupa, no pedacinho da sua roupa, da sua vestimenta. Então, quando Jesus voltou-se, ela ficou de joelhos, estendeu a mão, e com a mão direita, ela tocou na túnica que envolvia o corpo do Mestre de Nazaré. E naquele momento ela tocou com tanta fé, havia tanta vontade de ser curada, que ao tocar no Mestre, saiu dele uma energia de tal beleza e de tal pureza, que ela sentiu uma descarga de eletricidade penetrar-lhe o corpo, e deteve-se exatamente na região de reprodução, nas proximidades do baixo ventre, onde acontecia a hemorragia. E naquela hora, olha a beleza de Jesus, no meio daquela multidão, com os apóstolos protegendo-o, Jesus olha para Pedro, o apóstolo, e pergunta: quem lhe tocou? Pedro olhou espantado para ele, porque todo mundo estava tocando Jesus naquele instante. Jesus estava no auge do ibope, estava com a fama lá em cima, e as pessoas tocando, agarrando o pescoço dele. Aí Pedro olhou e perguntou a ele: mas Senhor, diante de tanta gente te tocando, como tu perguntas quem te tocou? E aí Jesus responde: alguém me tocou diferente, porque eu senti sair de mim uma virtude. Olha que sensibilidade maravilhosa do nosso Mestre. Ele percebeu que aquela mulher hemorrágica o tocou com tanta fé, com um sentimento diferente, que ele percebeu que dele partira um raio de virtude, uma energia santa, e aquela energia curou definitivamente a mulher hemorrágica. Ela guardava uma fé extraordinária, e aquele que tem fé, nada é impossível. Ele dissera uma vez: tudo aquilo que você pedir, orando e crendo, você obterá, você conseguirá. Jesus, quando falava, ele estava mostrando o quanto Deus, o nosso Pai, nos ama de tal maneira, de maneira incondicional, que aquilo que a gente mais precisa, Ele nos atende. Quem é que precisa do médico? O que está saudável ou o que está doente? O que está doente. Somos todos nós. Quanto maior é a nossa dor, mais o seu amor nos envolve. É por isso que às vezes as pessoas não compreendem como tal mulher que sofre tanto consegue até sorrir. É por isso que muita gente não entende quando olha para o rosto de vocês que já venceram tanta dificuldade. Vocês que já enfrentam tanta luta com as suas famílias, com seus filhos, com os parentes, com o seu corpo, com as doenças que vocês têm, vocês ainda permanecem confiantes e sorrindo. Vocês permanecem acreditando naquele que é a luz da vida, que é o caminho para a verdade e para a vida. Houve um homem chamado Natanael ben Elias. Este homem ficara paralítico. Ele era um jovem, muito bonito, tinha saúde do corpo, e de repente, com 17 anos de idade, ele perdeu o movimento das pernas, e a paralisia envolveu completamente aquele rapaz, fazendo com que ele passasse a viver amarrado numa cama, porque ele não podia mais caminhar. Certa feita, seus 2 únicos amigos que permaneceram com ele foram até a sua casa e disseram:
o homem de Nazaré, irá passar aqui nesta tarde. Então amanhã lhe pegaremos imediatamente e levaremos você ao encontro dele. Porque Jesus pode lhe curar, Natanael. Natanael ficou com a alma em festa. O seu irmão, que era descrente, não quis que o seu companheiro e irmão passasse pela dor da desilusão. Como ele não acreditava, ele achou que esse tal de Jesus não podia fazer nada. Mas Natanael disse: eu quero ir ao encontro do Nazareno. E no outro dia, ele passou a noite toda ansioso, não conseguiu dormir, só imaginando a oportunidade de Jesus curá-lo. E no outro dia, aos primeiros raios da manhã, os seus amigos amarram-no numa maca e levam em direção a Cafarnaum, a casa de Simão Pedro, aonde Jesus estaria atendendo as pessoas. Levaram-no caminhar alguns quilômetros em direção a Cafarnaum. E quando lá chegaram, nas proximidades da casa, ao dobrar a esquina, ficaram decepcionados. Por quê? Porque na frente da casa estava uma multidão de sofredores. Aonde Jesus estava, a dor estava presente. Aonde Jesus caminhava, os sofredores caminhavam juntos. Então aquele homem, Natanael, amarrado ali sem poder andar, imaginou imediatamente: como eu poderei ver esse mestre? Tanta gente na frente, eu não posso entrar e não vão deixar-me entrar. Foi aí que um dos seus amigos pensou: vamos colocá-lo pelo telhado. Porque na casa, as casas que construíam em Cafarnaum, eles cobriam com algumas palhas e deixavam o espaço aberto para poder fazer o ar circular, resolver alguns problemas, dificuldades que existiam. Então afastaram a palha, levantaram aquele homem Natanael ben Elias paralítico e colocaram ele por cima pelo telhado. Os outros sofredores que estavam na porta até ajudaram, porque se sensibilizaram, ficaram solidários à dor de Natanael ben Elias. Quando colocaram ele pelo telhado, ele saiu exatamente na sala onde Jesus estava. Só que Jesus estava de costas para onde ele foi colocado. E quando Natanael ben Elias foi descido ali, Jesus se volta. E aquele olhar do Cristo penetrou imediatamente nos olhos de Natanael ben Elias. Ele ficou tomado por uma energia diferente. Então, Jesus olhou bem dentro dos olhos do homem paralítico. E olhando para ele, o Cristo falou como era habitual. Antes de curar, Jesus fazia uma pergunta para aqueles doentes. E ele perguntou para Natanael: tu crês que eu possa te curar? Perguntou Jesus. Natanael ben Elias respondeu um tanto quanto inseguro: sim, Senhor, eu creio. Então Jesus estendeu a mão e irradiou o seu amor e disse: tirem as amarras. E falou para Natanael ben Elias. Natanael ben Elias, ele teve um susto. Como ele sabe o meu nome? Ninguém aqui me conhece. Como o Nazareno sabe o meu nome? Jesus lia a alma, porque nós somos as ovelhas do seu rebanho. E ele é o pastor que conhece todas as ovelhas. Ele lhe conhece, conhece a senhora, conhece a mim, conhece a nossa amiga, conhece cada um de nós. Então Natanael ben Elias não era desconhecido de Jesus. Ele então disse: levanta-te e anda. Só que Natanael ben Elias, ele não sentia aquela energia. Ele tentou levantar e caiu novamente. Jesus não desistiu dele, porque o amor não desiste de nós. O amor nunca desiste da nossa luta. Então Jesus se aproxima e olhou novamente bem dentro dos olhos de Natanael e perguntou com mais ênfase: Natanael ben Elias, você crê que eu possa te curar? E ele respondeu agora com muita força: sim, Senhor, eu creio. Aí Jesus ordenou: levanta-te e anda. E aí Natanael fez o esforço, ergueu-se
e começou a dar os primeiros passos, e começou a andar. E quando ele andava, ele começou a gritar: Hosanas ao filho de Davi. E as pessoas explodiram em alegria e emoção. Natanael ben Elias estava curado. Passa-se o tempo e a gente para refletir que naquele dia à noite Jesus estava triste. Então Pedro se aproximou e disse: Mas Senhor, por que estás triste? Tantos foram curados. E aí Jesus respondeu: Eu não estou triste porque tantos foram curados. Eu estou triste por aqueles que meu Pai que está nos céus curou, e essas pessoas estão ainda na vida dissoluta, na vida imoral. Agora mesmo, disse Jesus, Natanael ben Elias, o paralítico que foi curado, está embriagado no bar, na taverna, comemorando, porque voltou a andar. Agora mesmo, Natanael ben Elias está ao lado de mulheres equivocadas, embriagadas, para comemorar a dádiva com que Deus envolveu a sua vida. Minhas amigas, meus irmãos, quantas vezes Deus nos dá tantas bênçãos e a gente não sabe ser grato? Quantas vezes Jesus nos envolve a existência e a gente não sabe agradecer? Apenas muitas vezes nos queixamos quando Ele conforta na verdade a nossa existência. Vinde a mim, meus amigos, porque eu tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estive preso e me visitaste, estava nu e me vestiste. Aí perguntaram: Mas Senhor, quando é que a gente fez isso? Nunca passamos por isso contigo. Ele disse: Todas as vezes que você ajudar um desses pequeninos em meu nome, é a mim que estás fazendo. Então Jesus me comove muito. Eu me emociono muito quando eu falo dele, porque ele tem trabalhado em minha vida e na vida de todos nós de uma maneira incansável e de uma maneira bela. Eu nasci de uma família muito grande, minhas amigas. Eu sei que vocês aqui também devem ter família grande. Eu sou daquela família de 10 filhos, de 12 filhos. Tem alguém de família grande aqui? Quantos? Quantos filhos? 5. Ah, eu ganhei. Minha mãe teve 14. 14, agora começou a revelação. 17. Minha mãe teve 22. Só eu. Não deu certo. Eu sei. 22 a mãe dela. 22. Ótimo. Prestem atenção agora. Vocês que têm 22, 7, 14, 15. Prestem atenção. Que bênção! Que bênção é a nossa vida! Porque a gente pode nascer. Eu nasci doente. Na verdade, meus pais, quando casaram, eles queriam imediatamente ter uma filha. Naquela época dos meus pais, ninguém tinha ultrassonografia. Só sabia o sexo do bebê quando nascia. E aí meus pais, assim que casaram, minha mãe engravidou imediatamente. E ficou naquela alegria e na expectativa que ia nascer logo a menina que meu pai tanto desejava. E aí a minha mãe, quando nasceu a criança, nasceu homem. Mas aí meu pai disse: tem problema não, a próxima é a nossa princesa. E a minha mãe engravidou imediatamente. E naquela expectativa nasceu homem. Mas ela disse: a próxima vai ser a menina. E aí minha mãe engravidou imediatamente. E nasceu homem. Mas na quarta gravidez foi homem. E na quinta foi homem de novo. Mas na sexta, homem. E na sétima, não é que foi homem? Mas no oitavo foi homem de novo. Porém, na nona gravidez de minha mãe, ela teve uma intuição, como vocês mulheres têm. E olhou para o meu pai e disse: agora é ela. É a princesa. E o meu pai, entusiasmado e emocionado, correu para o comércio do bairro
e comprou a chupeta cor-de-rosa, a mamadeira cor-de-rosa, o brinco cor-de-rosa, o lençol cor-de-rosa, o berço cor-de-rosa. Eu nasci. E desde pequeno, eu tinha alguns problemas de saúde. Os meus pés passavam 6 meses bons. E 6 meses parecia queimado no tornozelo e em cima do pé. Meu pai levou aos melhores médicos e ninguém sabia o que era. Eu morria de vergonha, porque os meus pés ficavam em carne viva. E eu ficava acanhado. Eu ficava ouvindo vozes que eu não sabia o que era. Eu ficava triste, encolhido nos cantos. Eu cresci sentindo dores no estômago que eu não sabia o que era. Então eu fui uma criança que, embora feliz, jogando futebol com os meus irmãos, mas eu tinha algumas coisas que me incomodavam. E só havia um elemento que consolava o meu coração. É quando eu escutava o nome de Jesus. E ao escutar o seu nome, eu vi a importância que ele teve na minha vida. Quando eu fiquei curado aos 15 anos de idade, completamente recuperado, os médicos não entenderam o que tinha acontecido. Foi ele que curou a minha vida. Quando a minha mãe morreu, eu já tinha 19 anos de idade. E ela foi fazer uma cirurgia muito simples de vesícula. Coisa boba. Mas estava nos planos da vida dela voltar para a realidade do mundo de Deus daquela maneira. E Deus me deu um presente, porque a minha mãe foi sempre aquela mulher extraordinária que soube criar 10 filhos com todo amor. Eu me lembro quando ela passava a mão na minha cabeça, perguntava: meu filho, você está melhor da febre? Eu tinha muito problema de febre, eu tinha problema de garganta. A minha garganta ficava inflamada quando eu era pequenino, ficava rouco, eu não conseguia falar, eu não sei como é que eu falo hoje em dia. Mas foi Deus que curou também a minha garganta. E muito bem, quando a minha mãe piorou da cirurgia, ninguém entendia porque minha mãe não estava cicatrizando a ferida. Levaram ela de volta para o bloco cirúrgico. E quando abriram de novo a operação da minha mãe, alguém tinha esquecido um pedaço de gases dentro dela. Por isso, e a inflamação e a infecção se instalou. Minha mãe entrou no estado de coma. E a bondade de Deus me permitiu que na madrugada em que ela partiu desse mundo, fosse eu que estivesse ali para passar a noite. E eu olhava aquela mulher deitada e me recordava o seu carinho. Foi quando, acreditem, minhas amigas, eu estava às 2 horas da manhã, lendo o livro, e eu percebi algo estranho acontecendo na entrada do apartamento do hospital. E quando eu olhei, eu vi 2 seres belíssimos, que alguns poderiam chamar de anjos. Eu chamo de 2 almas de Deus, enormes. Quando eu vi, eu senti medo. Eu nunca tinha visto nada. Aí me arrepiei todo e tirei a visão. E aqueles 2 seres foram até a cama de minha mãe. E começou um deles, debruçado sobre ela, e eu pelo canto do olho olhando, com medo, mas olhando. Foi aí que eu senti uma vontade de olhar, porque era a minha mãe. E quando eu olhei, um deles olhou para mim e sorriu. O sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. E o outro saiu com a minha mãe nos braços. Espírito, a alma dela. Eu comecei a chorar de emoção, porque ele estava cuidando daquela mulher que era o tesouro da minha vida. Eles carregavam a minha mãe como eu gostaria de fazer naquele momento. E trataram a minha mãe com tanto amor, que eu só pude agradecer a Deus o carinho com que ela estava sendo amparada. Naquela hora, a minha mãe morreu fisicamente.
Mas eu vi os dois homens saindo com ela pela parede, porque agora minha mãe era também um anjo sagrado de Deus. Foi a partir daí que eu disse a mim mesmo: aonde me chamarem para falar de Deus, de Jesus, da imortalidade nossa, da beleza da vida, eu irei falar. Não importa se eu vou falar numa casa apertada com calor, como esta aqui, ou se eu vou falar no ar-condicionado no centro de convenções, isso não me interessa. Interessa que as pessoas saibam que o mesmo Jesus de há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que nos ampara agora. As mesmas curas que ele podia fazer naquela época, ele pode fazer hoje. Mas o mais importante, ele quer que a gente compreenda que a nossa fé deve ser viva. Que você nunca abandone a sua crença em Deus. Que você nunca se desespere. Tem muita gente aí tirando a própria vida porque não tem Deus. Nós não faremos isso, não é verdade? É verdade. Não iremos desistir da nossa vida, porque Deus nos ama apesar de todas as dores que a gente vive. E a gente vive isso para que um dia a gente seja de fato feliz. Está cansativo, minha gente, a palestra? Vocês estão gostando? Sim. Verdade? Verdade. Quem está gostando, levante a mão. Então ele é consolação. Jesus, antes de tudo, é consolo para a nossa vida. Foi num momento muito difícil da minha existência. Eu estava atravessando um momento de provação moral. Eu estava com uma dor imensa na alma há 20 anos atrás. Só Deus sabe o que eu estava sentindo. Eu acordava pela madrugada e ia para o banheiro da minha casa rezar, orar, para não acordar minha esposa, minhas filhas. E eu ia orar. E naquele momento em que eu estava sozinho às 2 horas da manhã, que eu orava, colocando o meu coração nos lábios, foi o momento que eu mais senti a presença dele na minha vida. E escutei a voz da minha mãe, dizendo assim: meu filho, tudo vai passar. Não existe tempestade permanente. Não existe noite que por mais longa impeça o brotar do dia. Isto vai passar, meu filho. Trabalhe pelo Evangelho do Senhor. Silencie e ame. Porque dessa maneira você será vencedor deste momento. E tudo o que ela havia dito aconteceu. Exatamente como ela havia dito. Mas ainda eu procurei colocar as minhas mãos no Evangelho do Senhor, porque diante das nossas fraquezas, que são muitas, diante dos nossos defeitos, que são tantos, é Ele quem nos sustenta, quem nos ampara. A única coisa que Ele nos pede é que a gente não trate mal os outros. A única coisa que Jesus nos pede é que nós tenhamos respeito pelas outras pessoas. Às vezes a gente sofre, a gente passa por um momento difícil, mas também a gente cutuca os outros, trata mal as outras pessoas, dá patada nos outros. E aí a gente não entende porque é que eu não estou sentindo a presença divina. Não é que Deus nos abandona, Ele nunca nos abandona. Mas nós é que, ao agredir outras pessoas, nós é que cortamos a relação com Deus. Quando a gente não ora, quando a gente não reza, a gente não se alimenta dele. A gente só se alimenta da preocupação. Não é verdade? Quando a gente está com preocupação, parece que aquilo ali fica o tempo todo no juízo. Não é verdade? Fica ali, ó. Quando alguém trata a gente mal, diz uma palavra que a gente não gostou, a gente passa um dia todinho remoendo aquilo, imaginando. 4 pessoas disseram assim: eu te amo, eu gosto de você, você é maravilhoso, mas bastou um dedinho de uma coisa ruim e a gente se esquece de todo mundo que diz coisa boa e só lembra e fica imaginando coisa boa. Passamos o dia todo, por essa tarde, maravilhosa.
Aí quando a gente vai embora, ela leva uma topada. Daquela que sai um pedacinho, né? Aí a gente chega em casa, alguém diz: e aí fulano, como foi o teu dia? Horrível, olha o meu dedo como tá. É como se o dia da pessoa só valesse da topada em diante. E o antes que foi bom? E a festa de Oliveira? E as palmas da gente, e a alegria da gente, e o contentamento da gente, e o lanche da rapadura. Não é? Então são essas coisas que devem nos alegrar. São essas coisas que devem encher o nosso coração de fé. Meus amigos, eu vou encerrar a minha explanação agora, porque com o calor, com a temperatura, vocês também estão cansados. Eu gostaria de encerrar a minha palestra, a minha palavra, agradecendo a vocês de coração. Porque olhando vocês, eu senti de volta Jesus me alimentando o coração. Eu quero agradecer a vocês, porque vocês me deram uma injeção de ânimo. Eu quero agradecer a vocês, porque o carinho com que vocês olharam e prestaram atenção nas minhas palavras, disseram para mim o quanto Deus me ama. Eu quero agradecer a vocês, porque eu sei que vocês já enfrentam tantas lutas na vida, mas mesmo assim estão aqui sentados, ouvindo o pernambucano falar do Evangelho de Jesus. Já que ainda não conseguimos vivê-lo, a gente pelo menos fala. Então, meus amigos, recebam da minha parte, da minha esposa que está ali, minha gratidão, a gratidão do coração dela. Recebam meu coração de saudade. Já irei partir amanhã para Recife com a lembrança de cada uma de vocês. Eu desejo abraçar cada um de vocês com toda a alma nesse instante, pedindo a Deus que as abençoe, que as envolva em paz e que deixe o seu coração. Esse menino, quando crescer, vai dar um trabalho.